Oi, eu sou a Alane. Oi, eu sou Milena. E eu sou Yasmin. E nas quartas-feiras nós transitamos. E vamos transitar sobre E Quem Te Perguntou? Ai, Quem eu perguntou? Ninguém perguntou Eu nada. amei. Eu amei esse título. Amei, amei, amei. Porque Acho que vai assim, ser né? bonito. Quem não já sentiu essa vontade de chegar para alguém e responder a pessoa com essa pergunta? A pessoa fala uma coisa e você só quer dizer assim, sim, quem te perguntou? Quem foi que te perguntou isso? Liberdade, viu? Infelizmente, a gente não pode fazer isso sempre, né? Sim. Você já sentiu gente essa vontade? Ai, menina, sempre, né? A gente vive naquela. Respira, o Espírito Santo chega aqui do ladinho no ombro e cala a boca, fica calado, ó. Vai dar certo. Não perde a tua paz. Aí você responde como? Quando a pessoa faz assim, né? Uma coisa. Traz uma coisa bem intrínseca sua, assim. Eu Mas acho eu que queria também. primeiro a gente precisa falar sobre, tipo, o que são Ah, essas coisas, né? Tipo assim, boa. quais são esses Nomear. momentos que dá essa vontade de você jogar essa pergunta para a pessoa, né? Assim, tipo, quais são os momentos em que você sente isso, de, tipo, só querer dizer assim, sim, quem te perguntou? Eu não te Uhum. perguntei nada. Eu acho que eu vou jogar também um contraponto aqui em relação a se a gente também, se a gente consegue recordar na nossa cabeça, em momentos que a gente também foi desnecessária e falou algo que a Boa. pessoa não perguntou, né? Sim. Eu acho interessante sim trazer. Eu já posso falar aquelas. Pode, Já, amiga, pode já fale, falar. menina. Já começa falando. É porque, assim, muitas coisas já aconteceram, né? De alguns comentários, bem baixo escalão, vamos colocar assim. Depois, eu comecei meio que a replicar, vamos dizer, um comportamento, né? Da sociedade. E aí eu ficava assim, gente... Sabe quando você fala? Eu não sei se já aconteceu com vocês, né? Quando você fala Aham. alguma coisa bem desnecessária mesmo. E aí depois vem aquela reflexão, né? De tipo, sou eu. Parece que não é você. E você? Aquela reação não é totalmente típica de você. E aí você fica, É gente. só uma coisa que, tipo, é tão natural, porque todo mundo faz isso, que você acha Uhum. que você também precisa fazer, né? É. E eu acho que, tipo assim, esses comentários, pelo menos pra mim, surge muita vontade de responder assim, o e quem te perguntou quando tem a ver com, sei lá, sua vida, o seu corpo. Então, Nossa, assim, assim. é muito comum as pessoas chegarem e fazerem um comentário sobre o corpo das outras pessoas. Menina, como tu engordou? A pessoa não perguntou nada, mas tá lá dizendo: Nossa, como tu emagreceu? Tu tá tão magra. Olha teu braço, como tá fino. Ninguém perguntou nada, mas a pessoa faz esse comentário porque é um comportamento que a sociedade normalizou, né? É um comentário que a sociedade Uhum. normalizou como, vou fazer o comentário, né? Vi a pessoa, vou fazer um comentário. Exatamente. Mas tem essa questão de eu estava, enquanto vocês falavam, eu fui refletindo aqui e fazendo essa análise em relação muitas vezes a gente tem esse tipo de comportamento e às vezes acha que tem tanta intimidade com a pessoa, às vezes você também nem quer de certa forma machucar, mas acaba sendo desnecessária. E eu sempre fui uma pessoa que hoje, com a maturidade, Uhum. isso está chegando para mim e me tocando num ponto importante, e eu consigo me policiar melhor. Mas quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que falo demais. E às vezes eu falo sem pensar. E já houveram momentos em que eu fiz comentários como esse, de tipo, totalmente desnecessário, e depois, na hora, a pessoa até nem ligou. Mas depois, quando eu fui refletir, eu disse, gente, por quê, né? Por que tu não calou O a boca calor nesse do momento, instante? né, menina? É. É importante a gente trazer isso também, porque aí a gente traz essa autoconsciência de dizer, poxa vida, eu também já fui essa pessoa de fazer um comentário e a outra pessoa pensar, nossa, por que tu tá me perguntando isso? Cuida da tua vida. Uhum. E É. quando eu trago para mim, para minha vida, é uma coisa assim que sempre acontece em relação a tudo. Inclusive, teve o evento, o chá de cozinha da minha irmã, esses dias, um fim de semana desse, e eu ouvi, assim, muita coisa que eu não queria ter ouvido e que eu quis muito olhar para a pessoa e dizer: cuida da tua vida, linda. Cuida, por favor, cuida da tua vida. Ninguém Porque te assim fica perguntou. aquela.
E, ai, menina, tua irmã já vai casar, né? Tão jovem. E tu, o que é que tá acontecendo? Qual será o teu problema? É esse tipo de coisa que machuca, né? Que você tem que ouvir. E Não, e fora tantas outras coisas. às vezes é tão desgastante porque você se coloca num lugar de querer dar uma resposta e justificar para a pessoa, né? Você Nossa, sim. quer justificar. Parece que você fica o tempo todo e realmente isso machuca e magoa num lugar específico, porque você parece que tem que estar o tempo todo com um aval em relação a eu tenho que dar satisfação para as pessoas, o porquê que a minha vida sentimental ainda não decolou com uma da minha irmã que é bem mais jovem. Aí você fica naquele sofrimento e pensa, mas gente, é a minha vida, são as minhas escolhas. Aí É pode difícil. aparecer Não, e inúmeras assim, situações, né? Não só o dessa. que. Não, e assim, porque você se casar significa que você venceu na vida. Tipo assim, É, isso pode ser um menina. critério para aquela pessoa, mas para você não é, né? Uhum. É. Então, assim, é isso. Às vezes a pessoa te julga com os olhos dela. Eu sou uma pessoa que eu tô num relacionamento heterossexual, enfim, há um tempo. Eu escuto demais, sempre, muito, a pergunta de: e aí, quando é que vai vir o bebê? Os E o filhos, né? filho? E os filhos, quando é que vem? Porque é isso, né? Sempre tem É. a pergunta. A E por cobrança. muito tempo eu ficava tentando explicar para as pessoas, justificar. Não, é porque eu preciso me organizar e não sei o que. Eu ficava tentando me justificar para as pessoas de uma coisa que não tem para quê. Eu não preciso Não tem, explicar nem sobre a tem minha vida para justificativa, ninguém. né? Primeiro que, se eu quero ou não ter filhos, é uma decisão minha e do meu companheiro. Se eu vou ter hoje, amanhã, mês que vem, daqui a 5 anos, a pessoa vai cuidar? A pessoa vai comprar o berço, as fraldas, vai pagar a escola? Não vai. A pessoa está preocupada, Vai né? passar 9 meses? Não vai. É, porque é A pessoa vai aquela ficar acordada de noite? Não vai. exigência, né? Aquela crítica cultural em cima da mulher. Ah, você precisa se realizar nesse relacionamento, você precisa ter filho, você precisa. Mas assim, gente, quem é que disse? Aonde é que tá essa regra? Sabe? Exatamente. Ela traz pra você uma coisa que é dela. É a E, famosa obviamente, né, projeção, gente? né? É uma compreensão aí, né? Muitos anos de terapia e formação psicológica, mas é muito interessante quando você vira essa chavinha de dizer, nossa, isso é tão sobre essa pessoa e nada a ver comigo. Nada a ver Ela comigo. tá falando tanto dela. Mas machuca, né? Machuca O tanto. difícil é isso. Então, bem reflexivo e pensando, nossa, eu acho que você deveria cuidar da sua. A minha, eu cuido e Jesus cuida, tá bom? O e quem te perguntou é bem grosseiro, né? É verdade. Chegar uma pessoa assim, né? Aquela senhorinha da igreja chega e manda um negócio assim pra você, ô Alane, quando é que você vai casar? E você responde a senhorinha, quem foi que te perguntou? Assim como o Exatamente. Então você comentário fica também que a pessoa faz é naquela bem de. grosseiro, né? É. Uns É duas, comentários, é essa duas coisa vias de de grosseria. tipo. E às vezes a pessoa, já aconteceu comigo, da pessoa assim, ter essa vida de realizada, de filhos e casamento, e então dizer, amiga, eu queria tanto que você também pudesse passar por isso, Nossa. porque é batalha, são lutas, mas é tão bom, é tão gratificante, e eu fico feliz, só que ao mesmo tempo eu penso, mas aí cada um tem sua jornada. Você tem a Uhum. sua e Pois eu tenho é, a e assim, minha. é gratificante. Pessoas, a pessoa te questionou se esse é o teu desejo, se esse é o teu sonho. A pessoa tem intimidade suficiente com você para estar te trazendo essas questões, né? Às vezes, e Verdade. quando a gente diz a pessoa pode ser você ouvinte, a pessoa pode ser eu, pode ser a Alane, pode ser Yasmin. Como a Alane colocou, né? Muitas vezes a gente acaba reproduzindo esse tipo de comportamento que a gente não acha legal, mas infelizmente a gente acaba reproduzindo. Comportamento da massa. Muitas vezes querendo até pensando assim, não, eu só quero o seu bem, mas assim, Morei, se tem alguém que sabe o que quer de bem para a sua vida, ou não, porque muitas vezes a gente tá naquela perspectiva da pessoa, eita caramba, queria muito poder te auxiliar nessa área, então que você não fizesse essa escolha, mas a pessoa, ela vai fazer essa escolha, ela vai quebrar a cara dela, entendeu? Uhum. Mas assim, cada pessoa tem a sua história, tem as suas demandas.
os seus Pois sonhos, é. tem os seus valores. Não, e é muito interessante, né, o que tu trouxe, porque, tipo assim, é uma coisa que a pessoa se sente muito bem, muito confortável, foi uma coisa boa realmente que aconteceu na vida dela, que ela tá satisfeita, que ela tá realizada, enfim, ela, ele, enfim, quem seja, mas, tipo assim, você pegar essa realização sua e colocar como, ó, tem que também ser a tua, é muito desnecessário, né? E desrespeitoso, porque, tipo assim, cada ser humano tem a sua história. Então, você tem sua história, tem todo o seu processo de vida, tem todos os seus desejos, suas realizações, totalmente diferente de outra pessoa que tá ali do teu lado. Mas eu entendo, tipo assim, a pessoa se sente tão realizada, assim, tão completa, que chega e diz assim, cara, tu tem que fazer isso, porque tu tem que se sentir assim. Só que você pode se sentir assim com outra coisa. E Totalmente ninguém tem o diferente, né? direito de tentar impor ao outro. É isso, né? Como eu Sim. falei, aquela coisa que é sua. A sua realização. Você não tem o direito de impor para outra pessoa que a pessoa vivencie aquilo. Você não sabe se a pessoa quer. Pois é bem complicado E isso. assim, é como vocês falaram antes, né? A gente não tem, em muitos momentos, na hora, a gente não pensa duas vezes que o que a gente vai falar vai afetar o outro. E aí a gente não consegue ter esse raciocínio de, peraí, se eu fizer esse comentário sobre o corpo de Yasmin, de que maneira será que vai afetar ela? Será que ela vai se sentir bem? Ou será que ela vai ficar mal? Será que ela vai ficar preocupada? Se eu jogar para a Alane uma pergunta sobre se ela tá afim de casar esse ano, como ela vai se sentir? Então, a gente não tem muito essa reflexão. Às vezes, numa conversa, você tá tão ali, ligado no que tá acontecendo, que você joga, né? Você nem pensa. Ah, eu vou E falar. a curiosidade Exatamente. mesmo, né? Às vezes é do ser humano mesmo essa curiosidade de querer saber, né, E eu as coisas e tal, passei, e fazer esse questionamento. Ana, que eu tava conversando com um amigo meu e ele fez um comentário que na hora, assim, para mim não foi. Eu não liguei, não foi algo que me afetou, mas ele ficou tão bugado da cabeça que 3h30 da manhã ele me mandou uma mensagem. Amiga, me desculpa, eu fui desnecessário. Coitado. Então, é aquela situação, tô ligada, às vezes você faz um comentário e, tipo, você não vê a dimensão, né? Aí depois você pensa, meu Deus, É, não era minha índole. E aí você vai lá pedir desculpa. Eu acho muito interessante, realmente, tipo, porque existe dois tipos de pessoa, né? A que realmente, tipo, tem consciência daquilo que fez e a que não tem, né? Então, quando você tem também, chegar lá, mandar uma mensagem pra saber, né? Como foi que afetou a pessoa e tudo mais. E meio que não tem afetado, mas foi. que, tipo assim, cara, se você repensou sobre aquilo que você falou, é porque, de alguma maneira, realmente, aquele comentário foi bem desnecessário, né? Então, é Pois interessante Vocês é, e eu fazer bem acham que confortando ele. Não, fica vocês acham tranquila, que tá as tudo bem. tudo bem assim? Não, tá tudo tranquilo, tá tudo tranquilo. isso. Tranquila. Vocês acham que as gerações de hoje em dia, assim, as pessoas mais jovens hoje, gerações que estão se formando hoje, as pessoas mais jovens, elas têm mais esse cuidado em ser gentil com os comentários? Ou vocês acham que não? Não mudou nada? Amiga, quer falar primeiro, Alana? Ou posso falar? Ah, pode falar. Amiga, eu sempre me questionei muito sobre isso, inclusive. Tipo assim, como é que tá essas gerações, né? Porque cada geração vai ter uma influência de outra geração, né? E é muito interessante Sim, isso quando. porque assim, se eu chegasse para minha avó que já faleceu, e eu dissesse para ela, vó, a senhora precisa ser gentil com as coisas que a gente fala, minha avó ia dar o dedo para mim. Quer dizer, menina, né? Ela ia Assim dizer, que a ah, vida que funciona, não, negócio de viu? ser gentil, que negócio de gentileza, e não sei o quê. Ela não ia entender. Aham. Não era da vivência dela, não era dela, né? Enfim. Então, eu acho que tem pessoas que estão reproduzindo esse comportamento há tanto tempo que é muito difícil. Obviamente, gente, Uhum. não vamos passar o pano, né? Dá para Nem a pessoa generaliza. mudar. Porque, por exemplo, a gente hoje em dia que a gente fala sobre cancelamento na internet, que a gente fala realmente sobre empatia, sobre ter cuidado com o outro, sobre esse afeto com o outro. A gente fala mais sobre isso hoje em dia. Então, será que isso faz alguma diferença, tipo, no concreto? Ou será que Eu, não? o que eu percebo, assim, né? Vou falar da nova geração que tá vindo, né? Que estão ao meu redor, assim, é que sim, tem um ato mais político, no sentido de, tipo assim, não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre esse tema. Eu acho muito interessante, só que
em alguns momentos eles acabam pecando na ação mesmo, sabe? Não é todos, mas tipo assim, tem aquele deslize também. E aí é o que a gente traz, né? Querendo ou não, tem uma criação de uma geração mais velha que não leva tanto esses assuntos e tudo mais. Só que é aquela coisa. Não Tem um ato discute esses político. assuntos, não pensa sobre isso, né? É, Não entende essa isso como uma geração antiga. problemática. Porque, Exatamente. assim, Mas a eu acho nova, que tipo, ela essa é a bate grande de questão, frente. né? Aham. Quando eu falo da minha avó, minha avó não pensava, não refletia sobre isso, né? E aí essa geração nova, como tu tá trazendo, às vezes tem essa reflexão, né? É complicado. É bem complicado. Mas eu vejo, mas pra mim, assim, eu vejo que, né, promissor, porque já tá falando em outros assuntos que antes não era e que é de muita importância, né? A gente falar de diversos assuntos que antes não era falar. Beleza, mas aí a gente volta para aquele ponto que tu trouxe lá no início. Como comunicar? Porque, por exemplo, às vezes a gente precisa comunicar uma coisa a alguém. Eu acho que, primeiro, se não for uma coisa que esteja gritante, por exemplo, eu saí de casa, eu tô com um vestido e o meu vestido ficou preso e tá tudo de fora. Então, seria interessante se alguém chegasse pra mim e dissesse assim, moça, o seu vestido tá preso, né? Isso aí Nossa, é um sim. comentário que é interessante. Você tá com sujeira no dente. Interessante que Sim. alguém chegue, tu tá com sujeirinha aqui no dente, tá? Por gentileza, né? Uhum. Então, tem comentários que não são necessários de ser feito. Já tem outras coisas que eu acho que a gente não precisa falar, queira, a gente não precisa falar se a pessoa não pediu nossa opinião. Também Eu não acho. preciso chegar e dizer, Alane, mulher, tu já tá na idade de casar. A Alane me perguntou. A Alane chegou pra mim e disse assim, gente, vocês acham que eu tô na idade de casar? Se ela perguntar, Aí a gente vai dizer que não tem idade. eu vou dizer, amiga, tu tá Assim, se não, preocupando com isso? mulher. Vai pensar em ser milionária. É muito engraçado, porque tipo, é uma coisa tão enraizada, tão cultural em algumas pessoas. Então é dificilmente, por isso que é importante você ter esse vínculo, né? E de pessoas, e ter amizade com pessoas assim que têm esse entendimento. E não é sempre, como já foi comentado, a geração que está vindo aí tem evoluído um pouco, mas ainda há muita coisa para aprender, para amadurecer, no meio de toda essa questão do quem te perguntou, de quanto muitas vezes as pessoas. E tem gente que realmente, vamos lá, a gente falou das pessoas que muitas vezes querem ajudar, que falam sem pensar, mas tem gente que vem aquela coisa do estúpido mesmo. Ah, eu sou sincera. Ah, amore, Ai, guarda que eu pra sou tu. É o sincera meu demais. signo. É porque é o meu signo. Fazer o quê, né? É, Ai, eu menina, falo bota tudo. a culpa no Falo tudo zodíaco. na lata. Na lata. Não é não? É, É um não, mas é negócio muito. assim, né? Falo na Eu lata. acho, eu acho muito bom esse ditado. Não, é porque eu falo tudo na lata, né? Tem muita gente que acha que falar não incomoda ou que é melhor falar, né? Fazer um comentário. Só Uhum. que é isso. Eu Como é que acho você faz esse que. comentário, né, menina? Como? Exatamente. A É a forma que você maneira como. aborda o outro. A É maneira tão da gente complicado, né? comunicar, né? Porque assim, pode ser que seja necessário, não sei, enfim. Você ser que a Alane esteja passando por alguma questão aí, que ela está passando por grandes alterações no corpo dela, e eu, como amiga, sinto a necessidade de trazer um alerta, né? Sim. Sobre isso. Então, Exatamente. assim, a maneira como a gente vai comunicar, não é chegar e jogar uma coisa, sabe? É a maneira como você vai comunicar isso, né? Pensar duas vezes antes de falar, tentar falar de uma maneira que não vá afetar a pessoa, né? Essa maneira de comunicação mesmo, né? Ou até Não vá mesmo se a pessoa destratar a pergunta, pessoa. É. até mesmo se a pessoa pergunta a opinião, por exemplo, você chega para alguém e pergunta: "Ai, você acha que eu engordei?" E aí, realmente você engordou. Mas a pessoa sabe que isso vai te afetar negativamente. Então, como é que você vai comunicar? Né? Você vai mentir, é sua amiga que está perguntando, você vai mentir para ela? Então, talvez você não precise mentir. Pode chegar e dizer: olha, amiga, acho que você engordou um pouco, mas isso não significa que você tá menos bonita, isso não significa isso. Então, você tem a maneira como você comunicar isso,
Para trazer isso para a pessoa de uma maneira que não vai afetar ela negativamente. Pois é, totalmente Diferente diferente. de você chegar para a pessoa e dizer, ai, menino, tava só esperando, engordou sim, acho que você deve aí, vamos fechar a boca, vamos lá, né? É, Vamos fazer a dieta do limão. Pois É, não é assim que funciona, né? A gente precisa pensar antes de falar, precisa pensar como a gente vai comunicar as coisas. Mesmo quando a pessoa pede a nossa opinião, a gente precisa tentar pensar como isso vai afetar aquela pessoa para ter essa empatia, né? E entender que o que pra gente é um objetivo, uma realização, enfim, é uma coisa X, pode não ser pro outro. Então a gente não precisa tentar também impor. Não é porque, exatamente. ai, gente, eu tô num relacionamento, é tão bom, porque vocês também entram num relacionamento, gente. Vocês iam ser tão felizes se vocês estivessem num relacionamento. Não, isso é bom pra mim. Eu tô feliz. Aí vai, uma de vocês entra num relacionamento horrível, e aí? Aí entrei porque você me incentivou. Nossa, imagina. Deus me livre. loucura, viu? Não é assim, né? Não é Mas porque você tá acontece vivendo mesmo. uma coisa. Acontece. Acontece. Eu já escutei isso. Ai, amiga, eu tô namorando. Queria tanto que tu namorasse também pra gente ficar saindo de casal. Não, gente, é assim. É assim Eu que escuto funciona. sempre isso. E eu assim, não tem problema, amor. A gente marca e faz uma noite aqui do pijama, na minha casa. Tem tantas Tá outras tudo maneiras, bem. né, de se divertir. É verdade. Eu acho interessante trazer, porque assim, vamos lá. É sobre essa temática, né, de quem perguntou, quem não perguntou. É Uhum. que tem pensamentos da gente que são nossos, mas também tem pensamentos que, que entram na nossa cabeça, só que são dos outros, que é o como tu disse, tipo assim, ai, fazer comentários, né, negativos, enfim, desnecessários, tipo assim, ai, amiga, acho que deu uma engordada, ai, amiga, tu tá mais magra, né? Aí esse Uhum. pensamento é do outro, entendeu? Vê um amigo, enfim, conhecido, e acontece esse tipo de situação, e aí você vai para casa, tudo mais, e aí você fica, será que eu tô mais gordo? Será que eu tô mais magro? E aí você vai para Aquilo de nem frente ao estava te espelho. afetando, mas a partir do momento que a outra pessoa Ele fala, nem você pensa, nossa, tava isso tá pensando incomodando nisso. o outro. Está Você nem incomodando o tava. outro. Então, assim. Exatamente. Não, e tipo assim, você nem tava pensando nisso, cara. Você tava vivendo sua vida normal. Aí chega uma pessoa e faz um comentário desnecessário, seja com o que for. Situação financeira, amorosa, enfim, cotidiana, enfim, o que for, qualquer situação. E aí faz um comentário e aí você não responde ali, né? Que é o que a gente tá trazendo, tipo, responde ali, beleza. Só que aí você depois para pra refletir e fica pegando o pensamento do outro e refletindo sobre ele. E aí colocando pra si. Que a gente pode chegar em outras questões, né? Tipo, distorção de imagem, enfim, isso aí pode virar Uhum, outro episódio, na verdade. Então, uhum, assim, é foda isso também. Porque é isso, o pensamento não é meu. Aquele pensamento não é meu. Em uhum. nenhum momento eu estava pensando e cogitando aquilo. Mas a outra pessoa, da maneira que falou que é o que a gente tá trazendo, tá entrando na minha cabeça. E aí eu vou ficar com aquilo pensando dia após dia. Até chegar alguém e dizer assim, menina, não, tá tudo bem, relaxa, calma. E chegar com uma maneira diferente de comunicação, né? Que, gente, pelo amor de Deus, não tem coisa melhor do que você ter uma comunicação, né? Tipo, assertiva, mas ao mesmo tempo, tipo, ser gentil, entender que o outro também tem processo por trás de qualquer outra situação de vida. Então, assim, é interessante trazer isso. Então, a minha dica é, Eu acho que isso é muito de psicologia também, né? A maneira sim, que. Porque, assim, é isso. Você nem tá com esse problema. Mas a pessoa te traz, às vezes ela te traz num tom como se fosse um problema. Né? Como se fosse uma menina, coisa tu não pensou negativa. nisso? Tu não tava vendo É. isso? Como assim? E aí você começa a se cobrar. Menina, eu não tava vendo. E aí você começa a ver até É, demais. começa a ver até demais. Então, Pois tem que é. se Eu acho que policiar. uma coisa também que a gente precisa trazer é isso, né? Como responder. Primeiro, gente, você não precisa se justificar e explicar toda a sua vida para alguém. Uhum, Não precisa. também acho. Não precisa, entendeu? A não ser que você queira muito, mas você não precisa. Você não precisa trazer todos os motivos pelos quais você está daquela maneira, você está vivenciando aquela coisa.
Obviamente a gente vai tentar ser gentil com o outro, porque não é porque a pessoa foi rude com a gente que a gente precisa responder da mesma maneira, mas como Yasmin disse, ser assertivo, né? Isso não é uma preocupação para mim. Nossa, eu nem pensei. Ou às vezes você responde a pessoa com uma pergunta, sabe? Tipo assim, isso te incomoda, é? Eu não sabia que isso te incomodava. Tu ficou incomodado com isso em relação a mim? Porque aí a pessoa vai refletir, ela vai dizer, nossa, acho que eu Exatamente. falei uma besteira, O né? melhor a se fazer é isso, né? Fazer com que a E aí a pessoa pessoa, reflita sobre o que ela falou. às vezes, ela até se liga, né? Então, eu acho assim, que sempre que eu ouvir essa voz, manda se fuder. Desculpa, mas manda. Porque não é. Se esse pensamento, essa vozinha tá aí na tua cabeça, manda se fuder, porque não é tua não, tá? A sutil arte de ligar o foda-se, né? Tem esse livro, nunca li. Vamos estar trazendo aí um episódio sobre a temática também. Vamos, vamos. Eu vou ler o livro, tu já leu, né? Eu vou ler, aí a gente traz uma reflexão sobre. É isso. Quer falar mais alguma coisa, Alain? Que Eu realmente sem adoro. palavras aqui. Vamos estar fechando, porque eu acho que é realmente sobre isso. Só o que eu queria deixar para os ouvintes é a importância de você realmente ser fiel a você, às suas escolhas e àquilo que você gosta de fazer, independente do que alguém vai achar. E diálogo, né, gente? A gente sabe, eu sempre falo aqui, o nosso podcast não é sobre psicologia, mas nós somos psicólogas. E o diálogo, ele sempre vai salvar. Se você tem uma comunicação assertiva sobre aquilo que, de certa forma, chegou para você e te machucou de alguma forma, ou então quando você foi desnecessário com alguém, você ter essa preocupação, eu acredito que essa seja também uma chave para você manter e ter bons relacionamentos. É E aí verdade. tudo flui. Amor próprio de novo aqui nesse episódio. Eu tô Ai, passada. menina, E sempre, não sai entendeu? um episódio dele, A né, gente menina? fica com os pilares do Transite. Se ame, se conheça e faça terapia para conseguir se amar e se conhecer. E Um aí, dia vamos sai esse episódio. descobrir o que temos de bom para levar na viagem. Eu nem sei o que é que eu vou trazer. Como assim? Você não sabe? Você é a menina que sempre sabe as indicações. Indica a série, amiga, que você indicou pra gente. Não, ainda não é o momento dela. Ah, tá. Tá bom. Deixa Tem eu que vou terminar, pensar né? qual Pra é o ver se ela momento. realmente é boa. É, também. Não, pelo amor de Deus, tá acabando comigo e nem terminou, mas assim. É aquela coisa, eu acho que tem séries que. Ela tem um momento dela. Não. Na realidade, não. Não entendi, mas tudo bem. Tem um momento dela. Ela tem um significado, ela tem um momento dela. E você, Alane, já tem aí a sua indicação para levar na viagem? Tenho sim. Eu vou indicar o que eu estou consumindo, que eu já estou terminando. É uma série do meu Eita. coração, da Prime, que se chama This Is Us. É uma série de drama, assim, que traz muitas reflexões até um pouco pesadas. Assim, se você não tiver numa vibe muito legal, não vê não, menina. Não vê não, porque eu chorei. Mas, assim, traz tanto ensinamento e tem episódios também tão leves que, assim, você fica naquele misto, né? A primeira temporada ali eu acho uma coisa mais levezinha. Não vou dar spoiler, já quase dando. Mas vejam, quem quiser, tá disponível lá na Amazon Prime, This Is Us. Olha, maravilhosa. E essa última temporada, ela tá fechando com chave de ouro. Vamos, gente, são 6 temporadas Acabou só. já, né, amiga? Acabou. Ela Eu tô já bem acabou tô faz um terminando. tempinho, né? Aí você tá terminando agora. Porque faz um tempo que tu assiste, né? Eu lembro. É, porque é Tá na aquilo, né, Prime menina? Eu Video. vou lá, assisto, aí dou uma parada, eu penso, eita, não tô pronta, eu tô com um ponto, depois eu retorno. E é muito importante ter esse comportamento, viu, ouvinte? Se você sentir que uma série, uma coisa que você tá vendo, tá te deixando mal, tudo bem em parar, tá? Porque às Nossa, vezes assim, viu? afeta. Pega mesmo. E aí a gente precisa até de terapia pra lidar com a maneira como tá afetando. Olha, eu vou indicar uma coisa que acho que não vai afetar tanto.
quanto This Is Us. É um podcast que se chama A Coach. Eu acho que até sair esse episódio, acho que já vão ter saído todos os episódios desse podcast. Ou ele já vai estar, assim, perto de finalizar. É um podcast que é apresentado pelo Chico Felitti. Ele conta a história e investiga os crimes da Katy Torres, ou Katia Luz. Eu não sei se vocês já escutaram falar sobre essa história da Katy Torres. Eu estava fora da internet em 2022, fazendo meu TCC. Então, assim, eu perdi essa história. Viveu, sabe. Então, assim, eu perdi essa história. Ela passou, entendeu? E eu descobri que foi toda uma coisa. Todo mundo na internet comentou sobre isso. E agora, a Katy, ela é ré. É muito interessante porque o Chico Felitti, ele faz todo o caminho, né, dela, quando ela era modelo, atriz, coach, até se tornar ré, e vai explicando o que aconteceu com essa mulher, né? O Chico Felitti, ele tem vários podcasts, né? Inclusive, ele tem um podcast que estourou a bolha, então talvez você já tenha escutado A Mulher da Casa Abandonada. Mas antes disso, ele já fazia outros, como Está Acontecendo, ou Além do Meme, que eu gosto muito também. Tem o ateliê também dele, que é muito bom. Mas enfim, gente, escutem a Coach. Se vocês gostarem da Coach, aí vocês vão escutar as outras coisas do Chico, porque eu escuto tudo dele, que é muito bom. Tô preparada? Faça a sua indicação, amore. Na minha indicação. Faça logo. Eu vou indicar o documentário de Selena Gomez. Eita, Quem meu Deus, como assistiu entrega. sabe o tamanho que esse documentário é. E ele foi um documentário que eu tive que parar, né? E aí depois eu voltei e continuei por alguns dias assim, porque ele é muito forte. Eu acho que faz um pouco de sentido, sim, com essa temática que a gente trouxe. Se chama, né? Selena Gomez, My Mind and Me. Minha Mente e Eu. E não consigo dizer mais nada. É simplesmente perfeito. Eu acho que eu terminei de assistir e eu só consegui dizer uma frase. Todo mundo deveria assistir isso aqui. Então é um documentário que está disponível na Apple TV. Eu não sei se está disponível. Pelo menos até agora eu vi que é só na Apple TV mesmo. E é isso. Passando males. Na Apple TV mesmo. Porque ele é muito perfeito. Incrível. Eu queria dizer que depois do nosso episódio de Halloween, eu maratonei todos os filmes de Pânico. Assisti todos. Não! Fiz uma maratona de Pânico, entendeu? O episódio de Halloween, ele trouxe de volta o meu amor pelo terror slasher. Assisti vários. E há vários filmes na mesma temática, assim. Fazia tempo que ela tinha visto algo de terror. 2021. Fazia muito tempo. Muito tempo. Muito bem, amiga. Arrasou. Maravilhosa. Então é isso, né, pessoal? Nos sigam no Instagram e no TikTok, Transito Podcast. Estamos disponíveis nas plataformas de áudio e também no YouTube. Nos siga aí na sua plataforma favorita. Se tiver como dar estrelinhas, dê aí, por favor, 5 estrelinhas para esse podcast incrível. Encanta as suas quartas-feiras. Todas as nossas indicações estão na descrição do episódio. Na descrição do episódio também a gente sempre coloca aquele aviso, né? E a gente vai reforçar aqui que se você tiver sentido algum desconforto ou gatilho ouvindo esse episódio, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco nas mídias sociais ou procure a ajuda de um profissional de saúde mental. Obrigada a você que chegou até aqui e até a próxima viagem. Próxima, beijo. Próximo, amigos.